Texto clássico, Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 27. Palavras de Tiago, discípulo de nosso Senhor Jesus, quando escreve na sua carta, capítulo 1, versículo 19 a seguir. Estou com a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma versão mais popular. Trace um paralelo com a leitura que tem em suas mãos ou na tela. Minha versão diz assim: lembrem-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar. E muito mais para ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês. Esta mensagem pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a coloquem em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a coloca em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Se você crê que esta é a palavra de Deus, diga amém. Podeis tomar assento. Quero expressar minha alegria, satisfação. Obrigado, meu amado. Em poder retornar à nossa igreja-mãe, a Assembleia de Deus aqui em Blumenau, estar com o mano, pastor Newton. Obrigado, pastor presidente, pela deferência de mais uma vez usar essa tribuna. Pastora Regina, bom estarmos juntos. Pastor Aguiar e toda a equipe, corpo eclesiástico dessa igreja, pastor Peter, trabalho missionário, bom aqui conhecer o pastor Elieber, lá do Amazonas. Estaremos com o pastor Silas e vamos transmitir o abraço. Uma satisfação também receber amigos aqui nesta noite. Fico muito feliz com a presença do nosso deputado estadual Napoleão Bernardes, que já foi prefeito dessa cidade e tem sido um parceiro, um amigão, companheiro de caminhada. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui nesta noite, juntamente com o promotor Tramontim, que concluiu aí a sua caminhada na promotoria, 35 anos, se aposentou, agora tem tempo para vir na igreja, viu, Tramontim? Deus te abençoe aí. Bom estarmos juntos e poder... Eu acho que é a primeira vez, né, Tramontim, que você está aqui nesse tempo, né? Que Deus fale com o seu coração e lhe dê graça para a sua caminhada. Muito obrigado pelo carinho também de aceitar o nosso convite. O Carlão, nosso chefe de gabinete, fez alguns convites. Eu quero agradecer a presença aqui do Rogério, Roberto da Luz, já foi secretário municipal, está conosco aí também. Delci, nosso superintendente da pesca em Santa Catarina, obrigado pela presença, bom estarmos juntos. E o pastor Nilson, que nos acompanha agora por todo o estado de Santa Catarina. Estamos aí rodando 10.000 km mês, visitando igrejas, comunidades, prefeituras, enfim, cumprindo a nossa missão parlamentar e também abençoando as igrejas. Estar aqui com minha esposa, Denise, que nos acompanha nessa caminhada. O Emerson Antunes está por aí? Onde é que está? O Emerson é o secretário municipal de educação na cidade de Gaspar. Obrigado pela presença, Emerson. E está aqui com o Emerson Flores. Para quem não conhece o Emerson, pastor Newton, ele é o bisneto, do fundador da Assembleia de Deus de Santa Catarina. Ele é bisneto do pastor André Bernardino, que no dia 15 de março de 1931 fundou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus
na cidade de Itajaí, um culto com suas duas tias, não é? E ali se realizava o primeiro culto pentecostal em Santa Catarina. Mais de 90 anos, e aí está o bisneto, que continua conosco, e hoje é diretor de cultura, secretário de cultura da cidade de Guaramirim, e nos acompanha também em Santa Catarina, rodando conosco, sua esposa Vanesca. Obrigado pela presença, Vanesca. Amados, há uma palavra de Deus nos nossos corações, e eu quero ser absolutamente pontual. 30 minutos eu prometo que devolvo o microfone. Nós vivemos um momento da história da humanidade, e eu quero me deter à história do nosso querido Brasil, de muitas inquietações do ponto de vista ideológico, do ponto de vista social, mas por que também não dizer do ponto de vista religioso? Eu lembro, pastor Silas, quando me convidou para fazer parte ali da Frente Parlamentar Evangélica, ele me deu uma relação com 140 nomes dos 513 deputados federais. E o pastor Silas disse, olha, desses 140, pelo menos uma centena deles se dizem evangélicos. 140 se declararam evangélicos, de várias igrejas, Assembleia de Deus, Universal, Anglicana, enfim, várias igrejas evangélicas. E ele disse, pelo menos uma centena deles se dizem cristãos evangélicos. Cerca de 40 frequentam os nossos cultos ali, a gente faz um culto toda quarta-feira, das 8 às 9 da manhã, pastor Nilton já esteve ali conosco, tive a oportunidade de ministrar já 2 vezes naquele culto ali, em um dos plenários da Câmara Federal. Mas eu confesso para os amados que quando eu recebi aquela lista, com mais de 100 nomes, eu fiquei me perguntando, quantos de fato são cristãos? Quantos estão comprometidos com Cristo? Tem a frente parlamentar também católica, lá dentro da Câmara Federal, enfim. E esse é um questionamento que o ser humano se faz, não é? Qual é o nosso relacionamento com Deus? Qual é a nossa perspectiva de andar com Deus? E essa preocupação já estava lá com Tiago há 2000 anos. Muita gente indagava a Tiago, qual é a verdadeira religião? Como posso saber se sou um discípulo de Cristo? Como posso saber se estou andando com Deus? E nesse pequeno texto que eu acabei de ler para vocês, Tiago vai nos levantar algumas verdades sobre o que significa ser cristão. Qual é a verdadeira religião? O que significa andar com Deus? E eu rogo aos céus que a sua mente seja aberta e fértil nesta noite, para que o Espírito Santo possa esclarecer a você e a mim o que significa de fato andar com Deus, o que significa viver um autêntico cristianismo. Permita-me principiar dizendo, Tiago vai nos esclarecer que o verdadeiro cristão é aquele que obteve um conhecimento peculiar, um conhecimento especial de Deus. É alguém que decidiu conhecer a Deus. É claro que Deus sempre buscou se revelar ao homem. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver Deus procurando acessar a criatura humana. Aliás, Hebreus, capítulo 1, verso 1, você conhece, diz a palavra, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos nossos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus sempre procurou se revelar ao homem pela natureza, como diz o escritor sagrado, pelos profetas, pela história, mas em especial diz o escritor sagrado pelo Filho, por Jesus. Então, Tiago vai nos resumir nessa proposta que cristianismo é conhecer a Deus através de Jesus. Não é por acaso que quando Filipe, um dos discípulos de Jesus, perguntou para Jesus, olha, como é que a gente conhece o Pai? Nós gostaríamos de conhecer o Pai. Mostra-nos o Pai, mestre. Jesus olha para Filipe e disse-lhe, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, nós estamos aqui nesta noite de domingo para dizer, queremos conhecer a Jesus. Porque se conhecemos a Jesus, conhecemos o Pai e somos
cristãos verdadeiros, amém? Você conhece a Deus? Ou apenas uma caricatura dele? Você conhece a Deus ou apenas ouviu falar? Um Deus fotocópia? Você conhece a Deus ou apenas tem uma ideia de um Deus policial, de um Deus déspota, de um Deus distante? Não, o nosso Deus é um Deus que se revelou a nós em Cristo Jesus, e Ele nos diz hoje, a mim e a você: eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, amém? Emerson, aquela canção lá maior, eu gosto muito dela, porque ela nos fala de quem é esse Deus que vive conosco. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Cante comigo. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vivi tanto. Isso aí, vai lá. Vento forte que passou. Vento forte que passou. Já vivi. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Quem é esse Deus? Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Vai lá, Emerson. Juntos cantemos. Não há temor, luz que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Você pode aplaudir a Jesus. Cristianismo é conhecer a Deus. Mas muita gente pergunta: bem, mas eu sou religioso, eu tenho a minha religião herdada de meus pais. Mas permita-me dizer, cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento com Deus. A palavra religião, ela vem do latim, do verbo religare. Isto é a tentativa do homem de se ligar a Deus. Isso é religião. Mas cristianismo não é isso. Cristianismo é Deus se ligando ao homem. O homem não tem capacidade para se ligar a Deus. É isso que está lá no texto clássico de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é cristianismo, é Deus se aproximando do homem.
No cristianismo você se relaciona com Deus por meio da fé, isto é, você crê no sacrifício feito no Calvário por Jesus, sabendo que este sacrifício foi suficiente para te garantir o reatamento das relações com Deus. João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus não é uma força cósmica, Deus não é uma energia positiva, não, Deus é alguém que quer se relacionar com você. O nosso Deus é o Deus das relações. Escute, talvez alguém diga, bem, mas eu não gosto de religião, porque religião é algo que me aprisiona, religião é algo que não me dá a liberdade que eu preciso desfrutar. Deixe-me lhe dizer, cristianismo não é um sistema de regras. Talvez você seguiu por algum tempo um sistema de princípios morais e confundiu isso com religião, mas isso não lhe dá o direito de ser um cristão. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. O cristão é alguém livre. Os judeus na época de Jesus confundiam a relação com Deus com religião, a tal ponto que eles seguiam de uma forma muito apurada os 600 preceitos da lei mosaica, em especial ligadas ao sábado. Mas Jesus não veio trazer uma religião, a ponto que Jesus se levanta em meio à multidão e vai dizer lá em João 8,36, olha, esqueçam as 600 leis que vocês seguem, pensando que isso vai ligar vocês a Deus. Eu tenho algo para dizer para vocês, disse Jesus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguém diz, não, mas eu posso fazer uma pequena reforma na minha vida, como eu faço na minha casa, eu reformo um quarto, reformo a cozinha e tudo vai bem. Não, cristianismo também não é reforma, cristianismo é transformação. Quanto mais o homem se aperfeiçoa nos seus avanços tecnológicos, mais ele fica consciente da sua deformidade espiritual. A cada dia que passa, o homem está sendo forçado a aceitar uma nova proposta e não uma reforma. O que Jesus propôs foi um novo nascimento. Essa é uma palavra muito forte, é um conceito muito intenso e caro para nós cristãos. João 3,7 disse Jesus, necessário te é nascer de novo, não adianta reforma. Aqui em Blumenau nós conhecemos, em especial nós políticos, Napoleão, muitas escadarias de barro. Há uma aqui na Rua das Missões, tem 345 degraus, já subi algumas vezes para pedir voto. E uma vez o Espírito Santo me ensinou o seguinte, aquela escadaria de barro, imagine você tentando limpar aquela escadaria de barro. Bom, você pode passar uma vassoura, etc. e tal. Agora, se você tentar lavar essa escadaria, ela vai ficar mais suja ainda. E foi isso que o Espírito Santo me ensinou naquela metáfora. Não adianta você tentar consertar, reformar, você precisa de um novo nascimento, de uma nova vida em Cristo Jesus. O que a humanidade precisa é de um início totalmente novo. A palavra diz lá em Ezequiel 36:26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. O cristão não é alguém que passou por uma reforma religiosa, o cristão é alguém que experimentou uma completa transformação. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, aleluia. Conta-se que D.L. Moody, um dos maiores evangelistas, viveu lá pela época de 1870, contam seus biógrafos que ganhou mais de 300 mil almas para Jesus. Tive a oportunidade de ministrar numa das igrejas que ele ministrava, uma igreja batista ali em Boston. Dom Pedro II, nosso querido Dom Pedro II, teve a oportunidade de ouvi-lo em um dos teatros ali em Boston. Moody pregava muito bem, era um excelente orador. E certo dia ele estava passando por um dos grandes parques de Boston com um amigo seu que era ateu.
professor de filosofia. Naquele tempo estava surgindo o socialismo e tal, e ele era muito interessado nas ideias socialistas, esse professor universitário. E eles passando pelaquela praça ali em Boston, vem um mendigo jogado numa calçada. E aquele professor olha para Moody e diz: se o meu partido tivesse já assumido os Estados Unidos, nós poderíamos colocar uma roupa nova em cima deste homem velho. Moody olhou para o seu amigo ateu e disse: amigo, se o meu Jesus tivesse entrado na vida deste homem, eu posso lhe garantir, nós teríamos um novo homem debaixo dessas roupas velhas. Esta é a diferença. Cristianismo não é um partido político. Cristianismo é uma vida transformada em Jesus. Mais do que isso, Tiago vai nos levar a pensar nesse texto que cristianismo significa uma definitiva opção por Cristo. Eu sei, há vários líderes religiosos no mundo, já no passado e no presente. Você pode olhar, mas tem Buda, com seus milhões de seguidores, os budistas. Tem Maomé, e aí estamos nós diante do Hamas, não é? Que estão dispostos a sacrificar sua vida, os mártires por Alá. Tem Allan Kardec, para ensinar que você pode chegar a Deus através da prática de boas obras. Mas permita-me lhe dizer com muito carinho, mas com muita responsabilidade, só há uma opção que pode te levar a Deus. E essa opção não é Maomé, não é Buda, não é Allan Kardec. Essa opção chama-se Jesus de Nazaré. Ser cristão é afirmar que você decidiu escolher a Cristo como seu líder e que deseja segui-lo passo a passo. No cristianismo não pode haver uma posição neutra. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Você não tem opção de seguir a Jesus e um outro líder religioso, não. Jesus é opção exclusiva. Cristianismo é isso. Você não pode ficar na neutralidade. Eu lembro de uma história da antiga Roma, quando os embaixadores romanos encontraram-se com um dos adversários do império chamado Antíoco. Antíoco decidiu lutar contra Roma e finalmente o exército romano conseguiu pegá-lo e aprisioná-lo. E eles fizeram uma proposta de paz para Antíoco e disseram para Antíoco: olha, em nome do imperador, nós podemos fazer um contrato de paz e você pode continuar a vida desde que se sujeite ao Império Romano. E diz a história que Antíoco olhou para aqueles homens e disse: me deem um tempo para pensar. Eu preciso refletir sobre esta decisão. E então um dos embaixadores romanos, diz a história, imediatamente fez um círculo na areia em torno de Antíoco. E aquele general ficou no centro daquele círculo. E o embaixador lhe disse o seguinte: você tem que nos dar uma resposta antes de deixar este círculo. Sair do círculo sem responder significará guerra. Cristianismo é exatamente isso. Partir desta vida sem decidir por Jesus é colocar a sua eternidade em risco. Diga hoje: eu decido a paz com Jesus. Cristianismo não é um conto de fadas, como nos querem fazer crer alguns líderes religiosos, não. Cristianismo é um sério desafio. Ele exige um compromisso com as verdades fundamentais do Evangelho. Mateus 16:24 disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, é opcional, você não é obrigado. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que ser cristão significa assumir um compromisso de viver com e para Deus. Observem que Jesus não faz concessões, é tudo ou nada.
Afinal, está em jogo uma eternidade, por isso ele advertiu, Marcos 8,36, o que aproveitará o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Pode ser prefeito da cidade, governador do estado, presidente do Brasil. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Mas como é precioso a convicção, a certeza de você poder dizer: eu tenho comigo o dono do mundo. O dólar, o euro, o real ou qualquer outra moeda não podem ser gastos na outra vida. Desta vida, como a gente costuma dizer, ninguém leva nada. Portanto, é preciso decidir aqui e agora seguir a Jesus. Deixe-me lhe dizer mais uma coisa que eu extraio desse texto. Cristianismo é a única segurança que você tem para o futuro. Se eu lhe perguntar como você vai estar daqui a 5 minutos, não sei. Daqui a 5 horas, daqui a 5 dias, daqui a 5 meses, quem pode afirmar onde estará, como estará? Há apenas um caminho para a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Esses dias eu estava ali em Brasília e meu motorista estava cumprindo uma outra missão. Eu precisei pegar um garoto do Uber e eu vi que estava meio distante o local, e eu perguntei para ele: esse é o melhor caminho para chegar até onde nós precisamos chegar? E ele olhou para mim e disse: deputado, esse não é o melhor caminho, esse é o único caminho. Eu lembrei-me de Jesus. Jesus não é simplesmente o melhor caminho, Ele é o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Embora o futuro seja aquilo que possa preocupar as pessoas, as nações, os governantes, mas há uma palavra de Deus para mim e para você, conhecidíssima, João 14:1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem anda com Jesus tem o futuro garantido. Lembro-me que papai contava uma história, e eu gostava muito, quando criança, do garoto que viajava sozinho no trem, e uma senhora olha para ele e diz: escuta, você não está com medo? É noite, você está sozinho? E aquele menino olhou para aquela senhora e disse: olha, não estou com medo. Eu sei que a viagem poderá ser cansativa, mas eu não me incomodo. Eu não estou com medo, porque eu tenho certeza que o meu Pai estará na estação me esperando. É por isso que, como cristão, nós não temos medo do futuro. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, há um Pai de braços abertos nos aguardando e nos garantindo a vida eterna. Amém? Isto é cristianismo. Eu estou concluindo. Tiago vai nos ensinar também nesse texto. É claro que ele vai falar aqui da maneira como nos portamos, como reagimos. Ele fala aqui dos nossos sentimentos, fala da questão da ira, fala das nossas palavras, etc. Não temos tempo para isso. Mas quando ele fala dessa relação com Deus, ele vai dizer que cristianismo é uma entrega total, é uma entrega plena, sem reservas. Aliás, Jesus deixou isso bem claro quando ele disse aos seus discípulos: quem não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus estava ensinando era exatamente isso, que vida com Deus é uma vida de entrega total. Você não pode dizer: bem, eu vou entregar 10% para Deus, eu vou entregar 90% para Deus. Não, Ele quer 100% da sua vida. Ou é tudo, ou não é nada. Não existe meio termo. Cristianismo é entrega total. Você está disposto a entregar tudo? Teus sonhos, sua família? Pedro, quando ouviu essa palavra de Jesus, disse: mas e nós que deixamos tudo por amor a Ti? Deixamos o barco, deixamos nossos negócios. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, fique tranquilo, nesta vida 100 vezes mais, e depois a eternidade.
Você não perde nada quando você abraça Jesus. Você só ganha aqui e agora e depois a eternidade com Deus. Portanto, entregue tudo a Jesus. Há uma antiga canção, Emerson, me ajuda lá. Tudo entregarei. Eu quero fechar essa rápida reflexão com esta canção. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei. Mais alto um pouco, Emerson. Cante. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Sim, Por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. A última estrofe diz assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Diga: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus querido, tudo deixarei. Vamos estar de pé. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti,